E aí pessoal, tudo bem? Eu sou o Emerson Fortes e hoje eu trouxe para vocês aqui um conteúdo super importante que ele destrava outros conteúdos também tão importantes quanto. Depois que você aprender grandezas diretamente proporcionais e inversamente proporcionais, você vai ser capaz de resolver e aprender regra de três simples e composta, que é um conteúdo que sempre cai nos concursos. Então vamos começar aqui. Grandezas diretamente proporcionais. Eu trouxe um exemplo aqui para ficar mais claro para a gente. Um forno tem sua produção de ferro fundido de acordo com a tabela abaixo. A tabelinha está aqui. Quando esse forno ele funciona por 5 minutos, a produção dele é de 100 kg. Quando esse forno funciona por 10 minutos, a produção dele é de 200 kg. E assim por diante, ó, 15 é 300 e 20 é 400. Vamos ver o que está acontecendo aqui com essa relação, tá? Desse tempo com essa produção. Então, quando esse forno funciona 5 minutos, é 100. E quando ele aumenta para 10 minutos, o que aconteceu de 5 para aumentar para 10? Aconteceu o seguinte, o 5 ele foi multiplicado por 2. Agora vamos dar uma olhada aqui do outro lado para ver o que aconteceu. O 100, para chegar a 200, o que aconteceu? Também foi multiplicado por 2. É isso que está acontecendo? Vamos botar aqui, ó, vezes 2. Agora, vamos ver se isso sempre está acontecendo, né? Se é na mesma proporção. Quando o forno aumenta de 5 para 15, por exemplo, o que aconteceu aqui? Eu multipliquei o 5 por 3, porque 3 vezes 5 é 15. Agora vamos ver o valor correspondente ao 15, tá? Se também acontece a mesma coisa aqui. Olha, de 100 para 300, o que aconteceu? Eu multipliquei o 100 por 3. E assim por diante, tá? Se eu pegar o 5 multiplicar por 4 vai dar 20. E o valor correspondente é o 400, que é a mesma coisa aqui, 4 vezes 100. Então, com isso, a gente já pode fazer algumas afirmações aqui. Então, vamos lá. A afirmação é essa daqui, olha. Duas grandezas, elas são diretamente proporcionais quando a razão entre os valores da primeira grandeza é igual à razão entre os valores correspondentes à segunda grandeza. Perfeito? Então, vamos nessa, olha só. O que ele está querendo dizer aqui é o seguinte, que quando eu aumento, tá? Quando eu aumento uma grandeza, a outra aumenta na mesma proporção. Então, aqui nesse caso, o fator de proporcionalidade aqui é o 2. 2 vezes 5 é 10. E 2 vezes 100 é 200. E aqui é a mesma coisa, ó. Então, quando eu aumento uma grandeza, né, eu aumento a outra na mesma proporção. Perfeito? E com isso, a gente também pode escrever isso daqui, olha. Vamos lá. Eu tenho aqui essas duas razões aqui, tá? Uma é essa daqui, que eu vou botar aqui, ó. 5 sobre 10. 5 sobre 10 é igual a outra lá, que é os valores correspondentes, é 100 sobre 200. Olha o que ele está dizendo aqui nessa afirmação, ó. Duas grandezas são diretamente proporcionais quando a razão está entre a primeira. Então, aqui é a nossa primeira. Essa aqui é a segunda razão. Os valores da primeira é igual. É isso aqui que é importante para a gente, olha. É igual aos valores, entre os valores correspondentes à segunda grandeza. Por isso que eu botei igual aqui. Então, vamos simplificar aqui o 5 e o 10 por 5, que dá 1. 10 por 5 dá 2. E aqui, ó, para cada zero que eu corto em cima, eu posso cortar um zero embaixo. Então, como é que ficou aqui? Ficou 1 sobre 2 é igual a 1
sobre 2. Então, era isso que ele estava dizendo. Os valores, a razão entre os valores correspondentes à primeira grandeza é igual à razão entre os valores correspondentes à segunda. Perfeito? Isso são grandezas diretamente proporcionais. Agora vamos ver como acontece nas grandezas inversamente proporcionais. Então vamos aqui, ó. Grandezas inversamente proporcionais. Então tem aqui, olha. Um ciclista faz um treino para a prova de 100 metros contra o relógio. Mantendo em cada volta uma velocidade constante, obtendo assim um tempo correspondente conforme a tabela abaixo. E aí, novamente, eu vou fazer aquela correspondência. Aqui eu tenho 5 metros por segundo. Quando a velocidade é 5 metros por segundo, o tempo é 200 segundos. Quando a velocidade é 8 metros por segundo, o tempo é 125 segundos. Quando é 10 metros por segundo, o tempo é 100 segundos. Ok? Então vamos fazer aqui o seguinte. Olha, de 5 para chegar a 10, o que aconteceu aqui? Eu multipliquei o 5 por 2. Então tá aqui, ó. 2 vezes 5, que vai dar 10. Só que aqui não acontece a mesma coisa. Por quê? Quando eu multiplico esse primeiro elemento por 2, eu vou obter esse terceiro aqui, que é 10. Se eu multiplicar o 200 por 2, eu não vou obter o 100. Então aqui está acontecendo o inverso, olha. Então, na verdade, aqui está acontecendo o seguinte. Esse 200, ele está sendo dividido, tá, por 2. Para poder dar esse 100 aqui. 200 por 2 vai dar 100. Perfeito? Vamos olhar aqui agora o 5 e o 20. Mas isso vai acontecer com todos os outros. Tá? 5 e o 20. Então, olha bem. Do 5 para o 20, eu multipliquei por 4. Então, aqui ficou vezes 4. Então, aqui ficou da seguinte forma. Ó, do 200, né, para o 50, o que aconteceu? Eu dividi o 200 por 4. Então, vamos fazer algumas afirmações aqui. Olha. Duas grandezas são inversamente proporcionais quando a razão entre os valores da primeira grandeza é igual ao inverso. Então, olha aqui, ó, é igual ao inverso da razão entre os valores correspondentes à segunda grandeza. O que significa isso? Significa que nessa primeira grandeza aqui, velocidade, quando eu aumento esses valores, a outra grandeza diminui na mesma proporção. E outra coisa também é isso daqui, ó. Eu vou pegar, fazer as razões, né? Aqui, desses valores aqui, ó. Vamos pegar, por exemplo, o 5 e o 10. Então, fica aqui, ó, 5 sobre 10. E 200 sobre 100. Ok? Então, vamos ver o que está acontecendo aqui. Então, vamos lá. Eu vou simplificar. Vou simplificar o 5 e o 10 por 5. Então, aqui, ó, 5 por 5 vai dar 1 e 10 por 5 vai dar 2. E aqui eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou cortar, para cada zero que eu corto em cima, eu vou cortar um zero embaixo. Então, vai ficar assim, ó, esse zero, corto com esse zero, esse com esse. E aí, a gente tem essa situação aqui. 1 sobre 2 e, do outro lado, vou ficar com 2 sobre 1. Você pode perceber que é o seguinte, quando eram grandezas diretamente proporcionais, no lugar desse i aqui, eu coloquei o igual, né? Só que agora, por que eu não fiz isso?
Porque, na verdade, elas não são iguais, porque elas são inversas. Então, repare bem. Se eu inverter uma das duas grandezas, tá? Uma das duas grandezas, por exemplo, vou inverter a segunda, olha o que vai acontecer. Olha, aqui eu tenho a primeira e a segunda. Aqui a primeira é 1 sobre 2. Se eu inverter a segunda, 1 vai para cima e o 2 vai vir para baixo. Agora sim, eles passam a ser iguais. Então, nas grandezas inversamente proporcionais, é isso que eu quero que você entenda. Nas grandezas inversamente proporcionais, tá? As razões só se tornam iguais quando você pega uma e inverte, tá bom? E aí vai dar certo. Ok? Vamos fazer aqui um outro exemplo aqui, tá? Vou apagar aqui pra gente fazer outro. Vamos pegar, por exemplo, o 10 e o 20. Vou pegar esse valor aqui e esse valor aqui. Então fica assim, ó, 10 sobre 20. Os jólares correspondentes é 100 e 50. Então, 100 e 50. Agora vamos simplificar. Esse zero eu corto com esse zero, eu já sei que eu vou ficar com 1 sobre 2. Essa aqui é a primeira, né? Aqui é a segunda. Esse zero eu corto com esse zero. Eu vou dividir por 5. Dividido por 5, aqui vai dar 2 e aqui vai dar 1. O que vai acontecer aqui? Eu vou ficar com essas grandezas aqui, ó. 1 sobre 2 e 2 sobre 1. A mesma coisa do exemplo anterior. Não são iguais, mas para que se torne igual, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que escolher uma das duas grandezas para poder inverter. Aí sim vai ficar igual. Beleza? Então vamos fazer isso. Ó, vou repetir aqui a primeira. 1 sobre 2. E agora eu vou pegar a segunda e vou inverter. Jogo 1 para cima e o 2 para baixo. E aí o que acontece? As grandezas ficam iguais. Aí eu tenho essa proporção aí. Tranquilo? Então era isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham compreendido. Um grande abraço e até o próximo.